Sou João Batista. Essa música que eu vou cantar é sem dúvida a minha música mais conhecida, a que me fez colecionar muitos testemunhos, porque ela fala de uma fé viva, verdadeira, que não nos poupa de desertos, mas que nos torna um tipo de crente capazes de lidar com os desertos, um tipo de gente que sabe que há contingências da realidade que precisamos lidar com perseverança, que precisamos lidar com contentamento e que elas vão nos apertar, que às vezes vão nos machucar, mas com a fé a gente passa por elas sem medo, porque nós temos o Senhor como pastor e Ele nos faz companhia. Não nos garante isenção de sofrimento, mas nos consola, porque Ele está com a gente. E uma vez que Ele está com a gente, nós somos possuídos de contentamento, somos possuídos de esperança. A minha oração não é que Deus nos poupe dessas realidades, mas que Ele nos dê fé, hoje, agora. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer.
doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar. Mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Amém. Que o Senhor nos dê essa fé. Foi um prazer passar tempo com vocês. Eu passo agora para o pastor Rafael Rossi. Que Deus o use como sempre, mais uma vez. Tamo junto. Graça e paz. Muito obrigado, Jefferson, pela música, pela inspiração. Que bom estar aqui com vocês na União Leste Brasileira, nesse dia especial onde estamos envolvidos no projeto Maná, que é um projeto que tem a ver com uma das características essenciais da identidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Escola Sabatina nos acompanha desde os nossos primórdios. A Escola Sabatina, ela faz parte da nossa essência, é o nosso estudo bíblico diário, é a nossa classe bíblica permanente que vai solidificando a nossa fé e nos ajudando a enfrentar os grandes desafios que nós temos na vida. A Escola Sabatina tem me acompanhado durante toda a minha vida. Lembro desde as classes iniciais até hoje. Continuo sendo membro dessa escola, que tem me ajudado, que tem me auxiliado, que tem me apoiado, criado uma comunidade de apoio nos momentos mais diferentes da minha vida. Seja nos momentos de alegria, seja nos momentos de tristeza, seja nos momentos de celebração, seja nos momentos de parar para pensar e avaliar. E, obviamente, a escola sabatina, ela funciona com a lição da escola sabatina. E quando a gente para incentivá-lo, para motivá-lo a fazer a sua assinatura, é porque ter a lição da escola sabatina é fundamental. Mas, deixa eu te dizer uma coisa, não é só fazer a assinatura de lição da escola sabatina, porque você precisa estudar a lição da escola sabatina. Você precisa ler esta lição, porque ela vai te dar um conhecimento mais amplo da Bíblia. Porque você sabe que tudo começa na palavra. E a lição da escola sabatina parte da palavra de Deus. Para nossa reflexão nesse momento, eu quero levá-los para o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Este livro é um livro que, para nós adventistas do sétimo dia, é importantíssimo. Nenhum outro livro da Bíblia, arriscaria eu dizer, é tão significativo para os adventistas como é o livro do Apocalipse. Lá você encontra tudo. Todos os livros da Bíblia apontam para o Apocalipse e se cumprem no Apocalipse. Nos 22 capítulos do livro do Apocalipse, nós encontramos vários aspectos que têm a ver conosco, com o povo adventista do sétimo dia. Há, por exemplo, a descrição do povo remanescente. Há uma mensagem de advertência dada à humanidade por 3 anjos, que evoca a criação, que evoca o sábado, que evoca a Babilônia, que aponta para o sistema do mal que está operando contra o povo de Deus, mas que no final este povo será vitorioso e vencedor. O livro do Apocalipse fala da igreja verdadeira, representada por uma mulher que foi perseguida duramente pelo diabo, quase devorou o seu filho, que transformou-se no Salvador da mulher, Jesus Cristo, aquele que veio para resgatar a igreja. Dos 404 versículos do livro do Apocalipse, a maioria deles aponta para a esperança, para a volta do Senhor Jesus. E hoje, eu quero considerar um capítulo todo com vocês. Vamos olhar para o menor capítulo do livro do Apocalipse. Você sabe qual é? É Apocalipse capítulo 10. Ele tem apenas
11 versículos. E nós vamos ler este capítulo, vamos meditar neste capítulo, porque o capítulo 10 do livro do Apocalipse é a certidão de nascimento da igreja adventista do sétimo dia. Aqui nós encontramos por que a igreja adventista do sétimo dia existe. Qual é o papel dela no mundo? Qual é a nossa identidade neste mundo? E por que é preciso aprofundar-se cada vez mais no entendimento e na compreensão da Bíblia Sagrada. Vamos lá? Apocalipse capítulo 10. Este capítulo aqui, ele está conectado com o capítulo 11, que fala sobre as duas testemunhas, que tem a ver com a Revolução Francesa, a Bíblia quando foi jogada por terra. Essas duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento, que juntos devem ser entendidos e compreendidos. Mas antes de chegarmos no capítulo 11, dá uma olhadinha no capítulo 10. Vamos ao versículo 1. Diz assim a Bíblia: Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como coluna de fogo. Veja só, há algumas descrições aqui que precisamos parar para refletir. Primeiro, João diz assim, olha, vi outro anjo forte. João já tinha visto anjos no livro do Apocalipse até este ponto aqui. Agora, ele vê um outro anjo e veja que ele acrescenta algo a este anjo. Ele é um anjo forte. Ele tem força em si. E este anjo, ele tem uma aparência diferente. Porque, segundo a descrição de João, ele está envolto em nuvem. Ele tem um arco-íris por cima da cabeça e as pernas como colunas de fogo. Essas características que nós encontramos aqui, descritas em Apocalipse capítulo 10, versículo 1, não são características dos outros anjos que João descreve no livro do Apocalipse. Os outros anjos não possuem arco-íris, não têm nuvem, não têm colunas de fogo no seu corpo. Essas descrições que nós encontramos aqui são descrições que batem exatamente com Cristo, com o Filho de Deus. Este outro anjo forte que João vê aqui é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Senhor, é o próprio Salvador. É Ele quem aparece aqui. O arco-íris, você sabe, ele aparece no capítulo 4, capítulo 5 do Apocalipse, na volta do trono de Deus. Nuvem tem a ver com sustentação de poder. O que estamos vendo aqui nessas colunas de fogo, que funcionam como as pernas do anjo, é a descrição de Jesus Cristo. É Ele quem aparece aqui, é Ele quem está aqui em Apocalipse no capítulo 10. Portanto, se o próprio Jesus vem para esta visão, se o próprio Jesus vem para este contexto, nós precisamos dar uma atenção a mais para aquilo que vai acontecer. Mas vamos continuar. Versículo 2, diz assim a Bíblia: O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Olha só que coisa interessante. Há 3 coisas que este anjo faz. Ele desce à terra, ele segura na mão um livrinho aberto e está com o pé na terra e outro pé no mar. O que isso significa? Este livrinho aberto que estava nas mãos do anjo, ele já veio aberto do céu. Ele não foi aberto nesse instante. O livro já estava sem nenhum selo. Ele já estava disponível às pessoas, diferente da visão que acontece em Apocalipse capítulo 4. Quando João vai ao céu, ele entra no céu, ele vê Deus sentado no trono, com o livro na mão, selado com 7 selos, e a pergunta do ser vivente é: quem é que pode abrir? Ninguém pode abrir. João começa a chorar, e então Jesus é apresentado como aquele que pode abrir o livro. Ele pega o livro das mãos de Deus o Pai e abre o livro. Este livro tinha a ver com a salvação. Esse livro tinha a ver com a redenção da humanidade. Agora, aqui, o que nós estamos vendo em Apocalipse capítulo 10 é diferente.
Nós não podemos relacionar as duas visões e achar, não, é a mesma visão. Não, não é a mesma visão. São visões diferentes, são visões distintas do que João teve lá no capítulo 4, capítulo 5, do que ele está tendo agora aqui no capítulo 10. Este livro aberto nas mãos do anjo que está ali, está diretamente relacionado com os acontecimentos que virão depois, que tem a ver com o nascimento de um povo, tem a ver com o nascimento de uma igreja, com uma mensagem profética para ser pregada a todo mundo. Era exatamente isso que estava acontecendo. O fato do livro estar aberto na terra, com o anjo com um pé na terra e outro pé no mar, significa a abrangência dessa pregação. Seja no mar, seja na terra, esta é uma mensagem que deve ser pregada a todo mundo. É uma mensagem de alcance universal. Por isso o anjo está com o pé em cada um dos lados, que compõem o nosso planeta Terra. É a extensão mundial da proclamação da mensagem que estava neste livrinho, nas mãos do anjo forte. Mas vamos continuar, versículo 3, diz assim a Bíblia: e gritou com voz forte. Essa voz forte, ela aparece também nas 3 mensagens angélicas. A primeira e a terceira mensagem angélica é dada com grande voz. Este anjo, quando ele fala com grande voz, é uma ênfase a mais naquilo que ele tem para dizer, naquilo que ele vai falar. E veja, que ele ruge como um leão. Rugir como um leão é usada, esta figura no Antigo Testamento, para transmitir a ideia de juízo iminente. Um juízo vai começar. Todos os seres humanos serão julgados. Todos nós passaremos por um tribunal. Quando o anjo fala como um leão, é para despertar a atenção das pessoas. Falar como um leão é fazer com que toda a natureza fique atenta, porque é isso exatamente que acontece. Os animais da natureza podem estar todos tranquilos, em paz, se alimentando, descansando. Quando eles escutam o rugido do leão, tudo para. Eles olham para um lado, olham para o outro. A atenção é redobrada, porque o leão está chegando. É exatamente esse o contexto da fala do outro anjo, da fala de Jesus aqui. Ele fala como um rugido de leão, com voz forte, porque nós precisamos prestar atenção naquilo que vai acontecer. É um chamado especial para que atentemos àquilo que Deus tem para nos comunicar. Vamos continuar, porque tem mais coisas para aprendermos aqui no capítulo 10 de Apocalipse. Diz assim: e quando ele gritou, continuação do versículo 3, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Versículo 4 que está ligado com esses 7 trovões. Diz assim: logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Trovão é um fenômeno da natureza. E quando aparecem esses fenômenos da natureza associado a mensagens de Deus, isso tem a ver com juízo e advertência. Nós vamos ver trovões, essa intensidade da fala, por exemplo, quando surgem as trombetas no livro do Apocalipse, ou quando aparecem as pragas. Esses fenômenos naturais, eles estão diretamente relacionados a juízo, à justiça. Durante toda a Bíblia, nós encontramos que Jesus julgará cada um dos seres humanos. O que você tem feito, as escolhas que você tem todos os dias tomado, elas serão avaliadas por Deus. Você será julgado, você será julgada pelo Senhor. Portanto, se não há nada que você possa fazer para mudar a realidade do juízo e da justiça, o que você precisa fazer é preparar-se para ele. Você precisa estar
pronta para o juízo. Você tem que estar pronto para o juízo, com uma vida colocada nas mãos do Senhor, com uma vida que vive de acordo com a Bíblia, com uma vida colocada de acordo com a vontade de Deus em todos os aspectos, em todos os lugares onde você for, onde você estiver. Quando os 7 trovões falam, eles não estão dando uma revelação para os dias de João. Porque quando a mensagem é dada, é dito assim, olha, guarde em segredo o que os 7 trovões falaram. Porque não era para aqueles dias. Eram mensagens que viriam para a humanidade em um outro tempo. A mensagem aconteceria no mundo mais para frente. E que eu creio, entendendo o capítulo 10 do livro do Apocalipse, que esta mensagem ela está diretamente relacionada com os dias finais da história da humanidade, depois do último cumprimento de tempo de uma profecia, que tem a ver quando a igreja adventista do 7º dia surge, quando ela nasce. Mas nós vamos entender isso aqui na continuação da leitura do capítulo 10. Mas veja, que quando os trovões falam, é dito que não deveria ser escrito aquilo que os trovões falaram, era um segredo, porque essas profecias, elas seriam abertas à compreensão das pessoas apenas no tempo certo. Por isso que no livro do Apocalipse nós encontramos símbolos. Por isso que no livro do Apocalipse nós não interpretamos o texto da forma como lemos. Porque Deus tem um momento certo para abrir as mensagens que aqui estão reveladas. Deus tem um momento exato do qual as pessoas vão compreender e entender o que Deus tem para nós. Por isso, com o tempo certo, Deus vai abrindo o conhecimento bíblico. Por isso, este livrinho estava selado. O selamento do livrinho não era um selamento literal, para autenticar o seu conteúdo. Representava simbolicamente que esta mensagem viria ao conhecimento das pessoas no tempo certo. E hoje, eu e você temos o privilégio de conhecer e saber exatamente qual é a mensagem do livrinho, o que significa esta mensagem e como ela se aplica à nossa trajetória no mundo. Vamos ao capítulo 10, versículo 5 de Apocalipse. Diz assim, vamos ler o 5 e o 6. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo, já não haverá demora. Veja que aqui há uma relação entre a criação e Deus. Esta mesma expressão que nós encontramos aqui, o que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, nós vamos encontrar na primeira mensagem angélica, quando o primeiro anjo cruza o meio do céu, dizendo, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai, e a expressão é exatamente a mesma, é um convite para o ser humano render a sua vida, tudo o que tem, tudo que possui, aquele que é o nosso Criador. Esta doutrina da criação tem sido uma doutrina duramente combatida. Hoje, nos meios acadêmicos, as pessoas que se levantam para dizer que são criacionistas, em outras palavras, que acreditam numa criação feita pelo próprio Deus, são taxadas de fundamentalistas, intolerantes, às vezes até de ignorantes. Como? O mundo veio de uma explosão, o mundo aconteceu pela evolução, mas na Bíblia nós vemos que não. Este mundo não está aqui por acaso, o mundo não surgiu por surgir, o mundo não apareceu porque o Big Bang aconteceu há milhões e milhões de anos atrás, mas nós estamos aqui porque Deus nos fez. Nós estamos aqui porque Deus nos criou, porque Ele nos formou. E o convite aqui do anjo é, você precisa adorar aquele que criou todas as coisas. E em nome desse Deus que fez todas as coisas, é dito, já não haverá mais demora. Já não haverá mais atraso. Minhas irmãs e meus irmãos, o livro de Daniel e Apocalipse,
eles precisam ser estudados juntos, porque eles se complementam. Há profecias de Daniel que você só vai entender no Apocalipse, e há profecias do Apocalipse que você precisa voltar para Daniel para compreender. Quando é dito aqui que já não haverá mais demora, já não haverá mais atraso, o que o anjo está dizendo são tempos dos quais o livro seria aberto. As pessoas poderiam compreender aquilo que estava nas mãos desse outro anjo forte. Daniel capítulo 12 fala de 3 tempos proféticos. Fala de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Fala de 1290 dias e fala também de 1335 dias, que nós entendemos que são dias ano, por causa que quando há uma redução dos símbolos para algo menor, houve também uma redução do tempo maior, ano, para um tempo menor, dia. Esse período profético, 1260 anos, que é 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo, 1290, 1335, tiveram os seus cumprimentos até 1844. 1844 é a última data profética marcada na Bíblia. Depois de 1844, não há nenhum tempo bíblico marcado, não há nenhum tempo mais determinado. Por isso, 1844 determina o fim do tempo. E depois destes cumprimentos proféticos, o anjo diz: já não haverá mais demora. Já não haverá mais tardança. Neste tempo, o livrinho seria aberto e as pessoas entenderiam o que de fato está por acontecer, ou o que iria acontecer no mundo. Apocalipse capítulo 10, portanto, ele é um capítulo muito especial, porque ele está conectado com eventos históricos. Esses períodos proféticos, eles foram se cumprindo no tempo. Os 1260 anos de supremacia papal, que começa no ano 538 e vai até 1798. Ou como aconteceu a Revolução Francesa, que joga por terra a Bíblia Sagrada. Ou como Jesus Cristo sai do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário, em cumprimento à profecia das 2300 tardes e manhãs de Daniel, capítulo 8, versículo 14. O que a Bíblia está nos dizendo é que esses cumprimentos proféticos teriam seu lugar, e depois deles, este livrinho seria compreendido e entendido, e já não haveria mais demora, já não haveria mais tardança, porque tudo aponta para a volta do Senhor Jesus. No tempo determinado, Jesus Cristo voltará, e virá para nos dar a eternidade, virá para nos levar para o céu, para estarmos para sempre juntos com Ele, em uma vida perfeita, em uma vida sem dor, sem maldade, sem tragédias, sem aflições. É o dia que eu mais almejo, é o dia que eu mais quero. E estudar a Bíblia vai nos ajudar a nos preparar para aquilo que vai acontecer. O livro do Apocalipse tem 2 objetivos. O objetivo explícito é mostrar todos os eventos que terão parte em nosso mundo antes de Jesus voltar. E o objetivo implícito, que está dentro do livro, é que eu e você precisamos nos preparar para este dia. Temos que nos preparar para este encontro. E como nós vamos nos preparar? Como vamos adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar, a fonte das águas e tudo que existe? Por meio da sua palavra, por meio do entendimento da revelação, pelo aprofundar-se na Bíblia. E é aqui que eu chamo sua atenção para a lição da escola sabatina, porque a cada 10 anos nós completamos um ciclo de ensinamentos e estudos de toda a Bíblia. Os principais temas são vistos, compreendidos e entendidos. A cada 10 anos você tem uma visão profunda dos principais temas e dos principais livros da Bíblia. E é isso que nós precisamos fazer, continuar nos aprofundando e entendendo o que Deus nos deixou como revelação. Mas vamos seguir, porque tem mais coisa para a gente tirar aqui de Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos o profeta. Nos dias do anjo será tocada a 7ª trombeta.
São eventos do final da história da humanidade. É o clímax do grande conflito, a luta entre o bem e o mal. Essa história que chegará ao seu fim com a 7ª trombeta. Veja que há uma relação entre as profecias. Elas vão se completando e vão nos ajudando a entender o grande quadro que Deus pintou da sua revelação. Para que tenhamos esta visão mais ampla do que foi, do que está sendo e do que será. Como Deus vai nos levar e nos conduzir vitoriosos até o fim. O mistério de Deus é o plano da redenção. Como Deus pôde tornar-se um de nós. Como Ele levou sobre si os fardos do meu pecado, do seu pecado. Como Ele assume a minha culpa e a sua culpa. E como Ele agora nos abre a oportunidade de termos salvação e eternidade. O anjo tocará a trombeta. O mistério de Deus se cumprirá. O plano da salvação terá o seu fim, quando Jesus voltar para nos resgatar. E aí estaremos com Ele, juntos por toda a eternidade. Tudo o que acontece aqui no capítulo 10 tem a ver com a vontade de Deus em resgatar filhas e filhos de um mundo tomado pelo pecado, de um mundo tomado pelo mal. Vamos seguir a leitura, versículo 8. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. O livrinho que estava na mão do outro anjo, do anjo poderoso, do anjo forte. Então foi pedido para que João fosse lá e pegasse esse livro. Versículo 9. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca doce como o mel. O profeta foi instruído a comer o livro, porque ele primeiro precisava assimilar o conteúdo, que no começo seria doce, que no começo seria prazeroso, mas que quando chegasse no estômago seria frustrante. Seria uma decepção, seria triste. Versículo 10 diz assim: peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Este livrinho que estava agora dentro da barriga de João era a mensagem de Deus para os últimos dias. Era uma parte do livro de Daniel, uma profecia que foi selada para os dias finais e que foi interpretada, mas aqueles que entenderam a profecia acertaram a data, mas erraram o evento. Eu estou falando da profecia de Daniel capítulo 8, versículo 14. Pioneiros do movimento adventista, liderados por um homem chamado Guilherme Miller, entenderam que Daniel 8,14 terminaria entre 1843 e 1844. Eles chegaram a esta conclusão entendendo Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 9. Uma correlação entre as duas profecias, quando o anjo em Daniel capítulo 9 explica a visão do capítulo 8 das 2030 tardes e manhãs, dizendo que começaria com 70 semanas, com o decreto e a ordem para restaurar Jerusalém, que começa no ano 457. Fazendo as contas, eles chegam então até esta primeira possível data. Em julho de 1844, um indivíduo chamado Samuel Snow, aprofundando-se nos cálculos proféticos, entende que o final desta profecia seria 22 de outubro de 1844. Estudos são refeitos e a data estava certa. Cronologicamente, cumpre-se em 22 de outubro de 1844, mas a grande questão foi que eles achavam que Jesus voltaria nesta data.
mas Jesus não voltou. Porque o que acontece nesta data é uma mudança do juízo que Jesus fazia no céu. Ele sai do lugar santo para o lugar santíssimo e começa o juízo investigativo. Por isso, a mensagem era doce na boca como mel, porque eles acreditavam, Jesus está às portas de voltar. Mas quando Jesus não volta, torna-se uma decepção, fica amargo no estômago, triste no estômago, porque Jesus Cristo não veio. Mas assim deveria ser. A igreja adventista do sétimo dia nasce de uma decepção. A igreja adventista do sétimo dia nasce de uma experiência frustrante de um livro amargo no ventre, o livro de Daniel. Mas dali o povo tira forças para seguir a sua missão, porque termina o capítulo 10 de Apocalipse, dizendo assim: então me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Da frustração, a igreja adventista teria que tirar forças para pregar. Teria que encontrar suas motivações para preparar pessoas para o breve encontro com o Senhor. Este capítulo 10 é o nascimento do movimento adventista. Esse capítulo 10 é a nossa certidão da qual Deus atesta o papel do movimento do advento no mundo. E é por isso que nós precisamos de um compromisso maior com a palavra. É por isso que nós precisamos continuar profetizando, ensinando e educando pessoas para viverem de acordo com a Bíblia. Não há outro caminho, não há outra forma. Por isso, a lição da escola sabatina é tão fundamental. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da palavra para profetizarmos ainda a respeito de povos, de nações, de reis, que Jesus Cristo em breve vai voltar. Nascemos da profecia, somos o povo da profecia e pregaremos profecia enquanto estivermos neste mundo. Meu convite a você: vá lá buscar o seu maná. Leia o seu maná. Estude o maná. Aprofunde-se no maná. Compartilhe o maná com outras pessoas. Porque é conhecendo a palavra que nós nos prepararemos para o encontro com Jesus. Vamos orar? Senhor Deus querido Pai nosso, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Obrigado porque com Teu Espírito o Senhor nos ajuda, nos inspira, nos capacita, nos fortalece e nos mostra a razão pela qual existimos. Pai, prepara-nos para sermos o Teu povo aqui na terra. Prepara-nos para iluminarmos as pessoas, profetizando sobre aquilo que o Senhor deixou em Sua palavra. Capacita-nos, habilita-nos de maneira poderosa. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.